Boa tarde, estamos aqui em Macapá, Amapá, dia 22 de abril de 2023. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estamos aqui na prática de enchimento de saquinhos de polietileno para o preparo de mudas de mangueiras. Aqui nós temos a semente da mangueira que foi coletada na zona urbana de Macapá, Amapá, pois a proposta de arborização urbana da cidade de Macapá foi uma proposta vitoriosa na época e tem demonstrado até hoje, pois a média da idade das mangueiras são 80 anos. E aqui nós temos a semente da mangueira. Utilizamos este funil que é feito cortando-se a garrafa de iogurte e colocamos aqui, ó, na extremidade um saquinho de polietileno. Utilizamos uma colher de pedreiro e aqui a gente vai enchendo dessa forma aqui, ó. Graças a Deus. Esse material eu já apresentei em outro vídeo para vocês, graças a Deus. As considerações, os cuidados com o terriço. E aqui a gente enche e vai promovendo esses movimentos aqui, ó, para acomodar o substrato do terriço no saquinho de polietileno. E aliado a essa prática, nós colocamos essa quantidade de esterco de frango, esterco curtido, que é fonte natural de nitrogênio. E aqui nós temos outra fonte de potássio que a gente coloca e mistura, faz uma mistura. E essa mistura a gente vai colocar para otimizar o desenvolvimento do sistema radicular, a mangueira, graças a Deus. A gente completa aqui, ó, o enchimento desse saquinho. Se o indivíduo, o grupo tiver condições de ter uma máquina para fazer um enchimento mecânico, vai ser mais rápido para encher o saquinho. Isso vai depender da disponibilidade de verba, de recursos, de dinheiro para se agilizar o enchimento do saquinho, utilizando-se equipamento, máquinas. E aqui a gente tem o saquinho cheio e, graças a Deus, plantamos a semente da mangueira, a semente deitada. E esse recipiente, esse saquinho de polietileno, ele comporta 2,5 kg dessa mistura aqui. E graças a Deus está cheio. Envolver crianças, jovens, adolescentes, adultos, e escolas, universidades, para que cada bairro tenha o seu referencial, o seu viveiro comunitário para produzir essas mudas, e com o envolvimento de um aporte técnico, científico, de profissionais de nível médio ou superior, de agrárias, biologia, ecologia, agroecologia, para, juntamente com o Poder Judiciário, Executivo e Legislativo, se ter um trabalho de construção participativa do conhecimento na cidade de Amapá, Macapá. Mas o principal ingrediente é o amor, o cooperativismo, o trabalho de cooperação mútua. Graças a Deus. Ficamos aqui com o Salmo de número 128, graças a Deus.
Macapá, Amapá, dia 12 de maio de 2023. Esta é uma plântula da mangueira, Mangifera indica, graças a Deus, semente oriunda da zona urbana de Macapá, Amapá, que foi germinada aqui em canteiro da horta da minha sogra, graças a Deus, e a plântula foi transplantada para o saquinho de polietileno com substrato. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. E diante da carência da arborização da zona urbana de Macapá, e graças a Deus com a grande oferta de sementes, de mangueiras e já safreiras que se encontram vegetando na zona urbana de Macapá, Amapá, a necessidade de toda a sociedade de Macapá, Amapá, um trabalho sistêmico, um trabalho multi-interdisciplinar, um trabalho holístico, com as comunidades tradicionais, a Universidade Federal, Estadual de Macapá, Amapá, IFE de Macapá, Amapá, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, ONGs voltadas para trabalhos com as questões ambientais, de preservação da floresta amazônica. Devemos desenvolver um trabalho de educação ambiental, alfabetização ecológica, construção participativa do conhecimento, entre aspas, para se produzir mudas através de viveiros comunitários, sensibilizando cada bairro, criar um conselho comunitário ambiental. E arborizar Macapá, evitar utilizar somente uma espécie arbórea. Devemos ter uma variabilidade de espécies arbóreas destinadas para a arborização de Macapá, Amapá, que fica na linha do Equador. Tem problema de excesso de calor devido ao alto impacto antrópico ambiental na zona urbana de Macapá. Nos vídeos anteriores mostramos a sequência de árvores da mesma espécie, e uma delas em plena zona urbana de Macapá, na época da produção de frutos. E naquele vídeo nós vimos os frutos caindo na calçada e no asfalto. Não consegui descobrir ainda nem o nome científico, nem o nome popular da espécie arbórea. Hoje são 22 de abril de 2023, dia 20 e dia 22 de fevereiro de 2023, eu plantei essas sementes, graças a Deus, e aqui nós temos uma que está germinando já, em fase de germinação. Essa aqui é o primeiro estágio de germinação, graças a Deus. Aqui o hipocótilo já está em estado avançado de desenvolvimento, é o segundo estágio de germinação. Aqui é o terceiro estágio de germinação. Dá para a gente observar de onde a emissão do hipocótilo, uma das extremidades da semente. Portanto, desta espécie arbórea devemos plantar semente deitada. E aqui a plântula já está consolidando a formação de folhas, graças a Deus. E aqui nós temos a fase aonde a planta já está com a idade mais avançada, com as folhas
em franco desenvolvimento. O quinto estágio, graças a Deus. E aqui a planta está no estágio de maior desenvolvimento. A gente observa que na fase de plântula, esta espécie arbórea já apresenta uma conformação de dossel de boa capacidade de oferecer uma copa de ótima estrutura, densa, de produção de sombra. Por que devemos nos preocupar em fazer essa maratona de produção de mudas de espécies arbóreas em Macapá? A questão é que Macapá se encontra na linha do Equador. As temperaturas, graças a Deus, são mais altas e com isso a gente deve implantar estruturas que venham umidificar o ar, a atmosfera urbana em Macapá. E futuramente esta espécie arbórea, que ainda é uma plântula, se Deus quiser, ela vai sequestrar carbono, vai permitir a infiltração das águas da chuva no solo urbano, vai interceptar a luz do sol, vai diminuir o ruído, vai diminuir a poluição sonora na cidade, vai contribuir com o sombreamento das ruas e é o guarda-sol natural que o nosso Deus fez e vai promover a formação de chuvas. E nós devemos plantar água, água se planta, Ernest Goethe, essa frase é dele. E a gente planta água preparando mudas espécies arbóreas para fazer o plantio na zona urbana de Macapá, evitando o excesso de calor que é gerado na zona urbana de Macapá devido à presença de muita calçada, como nós estamos vendo aqui, veículos que não têm sombreamento, não tem arborização, é isso que existe muito em Macapá, calçada impermeabilizada, e falta de componente arbóreo diversificado, árvores de porte mais baixo. Infelizmente, a média das infraestruturas de residência aqui em Macapá é essa, não só em Macapá, é no país inteiro. E a visão é errônea de que calçada é progresso, é desenvolvimento. Excesso de calçada é o que o Odo Primavera chama, abre aspas, regressão ecológica, fecha-se aspas. Ou seja, a economia de um município pode degenerar, sucumbir se os reguladores naturais estiverem desativados. E um dos reguladores naturais que o nosso Deus criou foram as árvores. E aqui este vídeo completa a sequência da avaliação da proposta de plano de arborização da zona urbana de Macapá, Amapá. Aqui é o primeiro estágio, a semente emitindo o hipocótilo. O segundo estágio, o hipocótilo já mais amadurecido. O terceiro estágio, nós vemos de onde sai o hipocótilo, de uma das extremidades da semente. Esse é o efeito do geotropismo positivo, e a plântula já definindo a formação do sistema foliar, graças a Deus. O quarto estágio. O quinto estágio, a plântula já tem uma proposta de avanço
de formação de dossel, a gente percebe que essa planta, graças a Deus, ela tem uma promessa muito boa para produzir copa bem densa, o que vai contribuir também para quebrar as correntes de vento que são geradas aqui no rio Amazonas, que banha Macapá, Amapá. Graças a Deus por tudo isso. E as sementes, estas sementes foram plantadas dia 20 e dia 22 de fevereiro deste ano 2023. E hoje, graças a Deus, 22 de abril de 2023, dá para a gente calcular e saber a idade destas plântulas. Graças a Deus. E nós ficamos aqui com o Salmo de número 19, graças a Deus.